Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma questão que é levantada no Código da Vinci, né, e também é muito frequente, né, nas listas de discussões, que é a ideia de que os evangelhos, os quatro evangelhos canônicos, foram estabelecidos aí na época de Constantino. Tá? Então, isso vem no Código da Vinci e isso é recontado várias vezes de diferentes formas e a ideia aqui é tentar esclarecer essas questões. Eu vou usar primeiro esse livro aqui, do Darrell Bock, Quebrando o Código da Vinci. Ele é um livro que foi logo depois do livro. Ele é de editora Novo Século, de 2004. E ali ele vai falar desse argumento, né? A escolha dos quatro evangelhos, raízes apostólicas como base para a verdade, uso difundido e ameaça do falso ensinamento. Então ele vai falar das primeiras listas, né, de canon das escrituras, e vai fazer referência aos trabalhos dos teólogos do século II, como Irineu, está aí por volta de 160, e do século III, como Tertuliano. Tá? Então, ele também vai falar do cânone moratoriano, que o cânon de Moratori, ele foi escrito aí, faz referência ao pastor de Hermas e ao fato de que Pio I havia se tornado bispo. Isso foi por volta de 157. Então, o livro, a referência ao cânon moratório, provavelmente é por volta aí dessa época. E ali já fala num terceiro evangelho, que é o de Lucas, e no quarto evangelho, que é de João. Possivelmente o primeiro e o segundo é Mateus e Marcos. Então, ali nós estamos já em 160 e já com os quatro evangelhos, né? Porque a questão aqui do cânon que a gente está se referindo é com os quatro evangelhos, que é onde aparece a história de Jesus, né? Os dados históricos de Jesus. Irineu de Lyon, século II, contra heresias, no livro 3.11.7, ele vai dizer os princípios do Evangelho, de que há somente um Deus, Criador do Universo, e, e ali ele vai falar dos Evangelhos. Tá? Fala do Evangelho de Marcos, do Evangelho de João, do Evangelho de Lucas e do Evangelho de Mateus. Tá? Fala dos quatro Evangelhos. E contra heresias 3.11.8, ainda Irineu de Lyon, escrevendo aí por volta de século II, né, 160, por aí. Ele vai dizer: não é possível que haja nem mais nem menos que quatro evangelhos, pois que existem quatro regiões do mundo e que vivemos em quatro ventos principais, e uma vez que a igreja está espalhada por todo o mundo, e é o pilar e a base da igreja são o evangelho, o espírito da vida, é coerente que ela tenha quatro pilares exalando a imortalidade. Tá? Então, aqui, Irineu de Lyon, 160, já falando de quatro evangelhos. Tá? Justino Mártir, também escrevendo século II, ainda antes de Irineu, ele não se refere aos evangelhos, mas ele se refere às memórias escritas pelos apóstolos. Isso aparece em Diálogo com Trífon, capítulo 103. Então ele usa esse termo memória dos apóstolos 15 vezes. O termo usado no plural deixa claro que existia mais de uma dessas memórias, possivelmente se referindo aos evangelhos. Referências citam Mateus, Marcos, Lucas e João. Em diálogo com Trífon, Justino, no capítulo 106, ele se refere aos evangelhos de Marcos como memórias de Pedro. Na primeira apologia 66.3, se refere às memórias dos apóstolos e depois afirma que elas também eram chamadas de evangelhos, sugerindo que o título era bem conhecido para os escritos. Também menciona o Evangelho no diálogo com Trífon, em 10.2 e 100.1. Tassiano, aluno de Justino Mártir, e tornou-se depois seguidor de Valentino, gnóstico, razão pela qual foi banido da comunidade. Ele fez uma fusão dos quatro evangelhos num só, por volta de 172. Estamos aí sempre nessa árvore. Você vê que o Código Moratório, o Irineu, Justino um pouco antes, está todo mundo aí nessa data, ali, chamado Dia Terceirão, do Tácito.
Essa foi a primeira tentativa de combinar os evangelhos em uma única história sobre Jesus. A maior parte desse trabalho são os 4 evangelhos, mais algumas fontes. Então, ele usou os 4 evangelhos. Mesmo os gnósticos reconheciam a importância central desses evangelhos ao final do século II. Além disso, a Igreja nunca aceitou o trabalho de Tassiano como uma reposição para os 4 evangelhos. Continuou usando os 4 evangelhos. Orígenes, na homilia que ele faz sobre Lucas, ele fala assim: conheço um certo evangelho chamado Evangelho segundo Tomé e Evangelho segundo Matias e muitos outros nós lemos que não, para que não sejamos de forma alguma considerados ignorantes por aqueles que imaginam que têm algum conhecimento se tiverem ciência dessas obras. Entretanto, dentre todos eles, aceitamos apenas o que a Igreja reconheceu, que apenas os 4 evangelhos devem ser aceitos. Isso está Orígenes falando lá em Alexandria, né? O centro gnóstico, né? Esse entendimento é confirmado em uma citação de Orígenes em História Eclesiástica, no capítulo 4, em que Orígenes, em seu comentário ao Evangelho de Mateus, defende a ideia de um conjunto de livros reconhecidos pela Igreja. Ele diz assim: entre os 4 evangelhos, que são os únicos indiscutíveis da Igreja de Deus na Terra, aprendi com a tradição que o primeiro foi escrito por Mateus. E depois explica que foram seguidos de Marcos, Lucas e João, nesta ordem. Bom, todas essas citações, elas de alguém que viveu 100 anos antes de Nicéia, do Orígenes, e reproduzem o que ouvimos de outros escritores antigos. A maior parte da igreja reconhecia apenas 4 evangelhos, e isso muito antes de Nicéia. Tá? Então, Nicéia, quando vai falar dos 4 evangelhos, ele já está corroborando uma coisa que já está estabelecida já há bastante tempo. Agora, aqui um outro livro aqui, do Bart Ehrman, A Verdade e a Ficção em um Código da Vinci, escrito também lá pela mesma época, 2005, um ano depois. E ele vai falar então de Irineu e a quádrupla escritura. Tá? Antes, ele vai falar do Serapião, tá? Que é um caso contado por Eusébio de Cesareia. Conta ele conta uma história de um bispo de Antioquia chamado Serapião, que viveu na segunda metade do século II. Serapião exercia sua autoridade sobre igrejas de toda a Síria e por vez por outra tratava de visitá-los para manter o rebanho na linha. Em um dado momento, visitando a igreja da aldeia de Rossos, foi informado que ali os cristãos usavam o evangelho escrito por Pedro, o evangelho de Pedro, em suas cerimônias. Serapião não via problema algum. Se o apóstolo Pedro escrever um evangelho, ele certamente poderia ser lido na igreja. Ao retornar a Antioquia, no entanto, vários informantes vieram dizer-lhe que o chamado evangelho de Pedro continha uma falsa teologia. Alegavam, na realidade, que se tratava de um evangelho docético, né? Aquela ideia de que Jesus não morreu na cruz, foi um espírito. Né? Jesus não era apresentado como um ser plenamente humano, ele só era um vulto, era um espírito, não era carne e osso, Jesus. Informado disso, Serapião obteve para si um exemplar do livro e constatou que, na realidade, havia vários trechos que podiam ser interpretados de um ponto de vista docético. Escreveu, então, um pequeno panfleto chamado Sobre o Evangelho de Pedro, enviando aos cristãos de Rossos, com recomendações para que deixassem o livro. Temos aqui uma história interessante, pois revela muita coisa sobre a maneira como os cristãos vieram a decidir se determinado livro deveria ou não ser considerado escritura. Tanto os cristãos Rossos quanto Serapião concordaram em que um livro de caráter apostólico, ou seja, escrito por um dos seguidores mais próximos de Jesus, podia ser considerado aceito. Mas que isso, no entanto, o livro precisaria ser ortodoxo. Vale dizer, tinha que apresentar uma interpretação correta dos ensinamentos de Cristo. Um livro que não atendesse a essa exigência não era naturalmente apostólico, uma vez que os próprios apóstolos certamente transmitiriam o significado autêntico de Jesus e de seus ensinamentos. Na visão de Serapião, o Evangelho de Pedro não era ortodoxo. Não podia, portanto, ter sido escrito por Pedro. Então, veja, essa censura, né, que já está meio que selecionando os textos, está acontecendo com Serapião 150 anos de Constantino.
Tá? Então, nós vimos ali os textos de Justino, vimos ali os textos do Cânon de Muratori, o próprio Diatesserão, o Ireneu de Lyon, Tertuliano, e agora aqui a história de Serapião. Todos antes de Nicéia e já falando nos quatro evangelhos, e não mais que isso. Então, esse cânon de Muratori, né, que é o primeiro cânon estabelecido, né? Agora, a lista geral com os 27 textos do Novo Testamento, como a gente conhece hoje, ela só vai aparecer ali com Atanásio, numa carta que ele escreve na Páscoa, em 367, ali que vai estar fixado. Quer dizer, nem mesmo em Nicéia fixou um cânon. Os quatro evangelhos já está certo, não há dúvidas. Agora, algumas cartas ali, pastor de Hermas, entra ou não entra, ainda havia ali uma dúvida. E essa questão vai estar resolvida ali em 367, bem depois de Constantino. Então, não foi Nicéia, Nicéia não definiu o cânon de escritura, muito menos Constantino, mas os quatro evangelhos, ali na altura do Constantino, em 325, já estão todos fixados. Tá? Então, essa questão é que com relação à vida de Constantino, Eusébio de Cesareia, ele escreveu esse livro, Vida de Constantino, ele afirma que no ano 331, o imperador pediu pessoalmente que providenciasse 50 manuscritos da Bíblia cristã para igrejas, que mandara construir na sua cidade imperial em Constantinopla. Então, esses textos, né, talvez o Codex Sinaíticos e o Codex Vaticano sejam exemplares dessas cópias que se perderam. Mas, enfim, essa tese que aparece no Código da Vinci de foi Constantino que fixou escritura e canon, ela não tem qualquer suporte histórico. Muito obrigado.